Vimos ontem no primeiro verso de Deuteronômio 4, qual foi a ordem que o Senhor deu. Ouve, ó Israel, ouve os estatutos, ouve os juízos que ensino, cumpram, obedeçam, obedeçam à minha lei. A lei de Deus, irmãos, é que deve ser obedecida. E os crentes, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, devem buscar obedecer a sua vontade, obedecer às suas leis, obedecer às suas recomendações. Bem, mas e o verso 2? O que diz agora o verso 2? O verso 2 diz o seguinte: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos que o Senhor vosso Deus, que vos ordena. A recomendação: não acrescente nada na lei de Deus. A lei de Deus é completa, a lei de Deus é perfeita. Ela não precisa de adendos, ela não precisa de regulamentações. Não acrescente nada à lei de Deus. A lei de Deus é sábia, a lei de Deus mostra o Criador. E a lei de Deus é divina, ela é de Deus. Portanto, devemos obedecer, devemos obediência a Deus através da obediência aos seus mandamentos. Mas por que essa recomendação? Não acrescenteis nem diminuireis. O grande conflito cósmico, irmãos, que se estabeleceu no céu entre Cristo e Satanás, tem a ver com a vontade de Deus, tem a ver com fidelidade a Deus, com ser fiel aos mandamentos de Deus, ser fiel à vontade de Deus. Satanás questionou a vontade de Deus. Satanás, Lúcifer, questionou a liderança de Deus e propôs nova organização, propôs novas leis. Devia ser diferente, não deveria ser como o Senhor tem feito ou vinha fazendo até então. O ataque ao Senhor no céu, feito por Lúcifer, era um ataque à sua lei, era um ataque à sua vontade. Desde então, irmão, Satanás tem procurado torcer a lei de Deus, acrescentar alguma coisa à lei de Deus ou retirar coisas da lei de Deus. Para quê? Para que a lei de Deus fique descaracterizada e aqueles que procurem obedecer à lei de Deus, ao obedecer a essa lei descaracterizada, na verdade, não estarão obedecendo a Deus. O Senhor Jesus deu um exemplo muito claro de alteração da lei, de alteração do sentido da lei, de substituição da lei por tradições. Qual era a situação? O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. Isso quer dizer o seguinte: o quinto mandamento da lei moral de Deus, da lei dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Isso quer dizer que os filhos têm a responsabilidade de cuidar dos pais. Na velhice, os filhos têm a responsabilidade de prover aos pais o que lhes for necessário, de cuidar dos pais. Um cuidado físico, um cuidado emocional, um cuidado financeiro. É isso que os filhos devem aos pais. Mas na época de Jesus, se você olhar lá em Mateus, no capítulo 15, Jesus quem está falando, os versos 1 a 9, diz que havia uma tradição que se chamava Corbã. Qual era essa tradição? Alguém dizia assim: olha, o que eu vou gastar com os meus pais, eu vou dedicar à igreja. Eu vou dedicar ao templo. Era exatamente isso. Em vez de gastar com os meus pais, eu vou dedicar ao templo. Quando ele ia dedicar ao templo? No futuro, ele ia dedicar ao templo. Mas ele ficava usufruindo daquilo e não cuidava dos pais. Não gastava com os pais. Ora, vocês sabem que pessoas idosas precisam de cuidados médicos. Muitas vezes precisam de cuidadores realmente que fiquem diuturnamente cuidando. Isso custa caro. E aqueles filhos judeus, hebreus, falaram assim: olha, eu vou dedicar o que eu gastaria com meu pai. Eu vou dedicar ao templo. E dessa forma, abandonavam aos pais. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 15, 6,
Assim vocês invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Uma tradição, o Corbã, anulava o quinto mandamento da lei de Deus. Era uma fraude. Era uma maneira de não observar a lei de Deus e achar que estavam fazendo tudo corretamente. Mas e com a igreja cristã, irmãos? O que aconteceu com a igreja cristã em relação à lei de Deus? Ao longo dos séculos, irmãos, especialmente a partir do século III, a igreja cristã oficial, a igreja cristã romana, passou a legislar, passou a mudar a lei de Deus conforme ela estava na Bíblia. E eu só para citar aqui alguns mandamentos. Por exemplo, o segundo mandamento da lei de Deus, conforme se encontra lá no livro de Êxodo, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem você vai se prostrar a essas imagens de escultura, não vai adorá-las. Esse mandamento foi omitido no catecismo romano. Não há esse mandamento. Nem poderia ter, porque nós encontramos nas igrejas romanas, nas igrejas católicas romanas, centenas, milhares de imagens espalhadas pelo mundo. Relíquias que são reverenciadas, que são adoradas. Imagens de escultura. O quarto mandamento da lei de Deus, o mandamento do sábado, foi alterado também no catecismo romano da seguinte maneira: é o terceiro mandamento: guardar domingos e festas. Ao contrário do que está na lei de Deus, lembra-te do dia do sábado para santificar. Guardar domingos e festas, irmãos, não nos lembra que Deus é um Deus criador. Como o mandamento diz, lembre-se do dia do sábado. O décimo mandamento da lei de Deus diz assim: não cobiçar qualquer coisa. Esse mandamento foi dividido em dois. O nono, não desejar a mulher do próximo. E o décimo, não cobiçar coisas alheias. Precisava dividi-lo, que é para completar os 10, visto que o segundo mandamento tinha sido suprimido. Veja, irmãos, não é mais a lei de Deus conforme está na Bíblia, é a lei da tradição romana. É a lei que consta no catecismo romano e você pode verificar isso. Busque um catecismo para ver. Conselho que estava dando lá, a ordem que estava dando para Deuteronômio, lá em Deuteronômio: nada acrescentareis, nem nada diminuireis. Colocar tradições no lugar da lei, colocar omissões, tirar artigos da lei, desvirtuar a lei de Deus. Para quê, irmãos? Quem faz isso, irmãos? Quem é que move tudo isso? Quem move tudo isso é o nosso inimigo, irmãos. Para fazer com que pessoas boas, pessoas piedosas, pensando estar guardando a lei de Deus, estão guardando leis de homens. Em Deuteronômio 4:1 diz assim: vocês devem cumprir os estatutos. Quais estatutos? Os estatutos que Deus propôs ou os estatutos propostos por homens? Propostos por cardeais, por papas, por concílios. Obedecer à lei de Deus. Nós temos que obedecer à lei de Deus sem omissões e sem acréscimos. E onde nós vamos encontrar a lei de Deus? Onde nós vamos encontrar os estatutos dados por Deus? Na Bíblia Sagrada, irmãos. Não em livros feitos por homens, não em obras de literatura ou obras de teologia, mas na Bíblia Sagrada, no texto da Bíblia Sagrada, que foi preservado pelo Espírito Santo até nós hoje, em 2021, para que a gente possa saber qual é a vontade de Deus e, dessa forma, ouvir a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus como expressa por Ele na sua palavra. Que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente atender à lei do Senhor. E se você, por acaso, até então, tem estado equivocado, tem estado guardando uma lei que foi alterada, que não é a lei de Deus, conforme expressa na Bíblia, se você tem feito isso, eu quero com todo carinho
pedir para você, pesquise na Bíblia. Pesquise na Bíblia Sagrada qual é a verdadeira vontade, qual é a verdadeira lei. E pratique-a. Pratique-a para a sua alegria. Pratique-a para a sua alegria, para a sua felicidade. Pratique-a para mostrar a lealdade a Deus. Veja, irmãos, muitos tratam os adventistas como legalistas, que falam da lei e acham que vão ser salvos pela lei. Nós nunca vamos ser salvos pela lei, nós somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. E porque somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, queremos obedecer a sua lei a melhor maneira possível, obedecê-la da melhor maneira possível, para demonstrar a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Senhor Jesus, o nosso Salvador.